O tema da mensagem de hoje é o vírus fatal para a fé. Repita comigo: fé, também pode ficar doente, mas o Senhor vai sarar a minha fé. Deuteronômio capítulo 1, versículo 21. Versículo 21 diz assim: Eis aqui o Senhor teu Deus tem posto esta terra diante de ti. Sobe, apodera-te dela, como te falou o Senhor Deus de teus pais. Não temas e não te assuste. Então todos vós vos chegaste a mim e disseste: Mandemos homens adiante de nós, para que nos espiem a terra, e de volta nos ensinem o caminho pelo qual devemos subir, e a cidade a que devemos ir. Isto me pareceu bem, de modo que dentre vós tomei 12 homens, de cada tribo um homem. Foram-se eles, e subindo as montanhas, chegaram até o vale de Escol, e espiaram a terra. Tomaram o fruto da terra nas mãos, e o trouxeram, e nos informaram, dizendo: Boa é a terra que nos dá o Senhor, o nosso Deus. Todavia, vós não quisestes subir, mas fostes rebelde ao mandado do Senhor, nosso Deus. E murmuraste nas vossas tendas, e disseste: Porquanto o Senhor nos odeia, tirou-nos da terra do Egito, para nos entregar nas mãos dos amorreus, a fim de nos destruir? Para onde estamos nós subindo? Nossos irmãos fizeram o que se derretesse ao nosso coração, dizendo: Maior e mais alto é o povo do que nós. As cidades são grandes e fortificadas até o céu, e também vimos ali os filhos de Anaquins. Então eu vos disse: Não vos atemorizeis, e não tenhais medo deles. O Senhor, o vosso Deus, que vai adiante de vós, Ele pelejará por vós, conforme tudo o que tem feito diante dos vossos olhos. Amém. Soberano Deus e eterno, que esta palavra, Senhor, venha de encontro à necessidade e ao que o coração do teu servo e a tua serva precisam ouvir. Senhor, fé é algo que não se vê, que não pode tocar, mas é algo que existe, e é o nosso, Senhor, o nosso estímulo. É possível que seja o nosso combustível para continuar andando, caminhando e crendo no milagre que o Senhor tem a fazer. Te louvamos e desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Quando nós falamos de virose, vira e mexe, nós estamos ouvindo alguma coisa a respeito disso, a respeito de virose, não é verdade? A última virose, o último vírus que tanto se falava foi a gripe suína, e que muitas pessoas já não estavam comendo determinado tipo de carne, já alguns países já estavam usando máscara, porque foi uma peste muito grande que se envolveu, e isso trouxe muitas complicações para algumas cidades. Amém? Mas quando a gente fala de virose, né, de sentimentos, de angústia, de problemas, isso normalmente abala a nossa fé, e a fé não está ligada apenas à fé espiritual. Mas tem gente que começa um negócio e de repente ele está lá com a maior fé que vai dar tudo certo, e de repente ele começa a desanimar, a passar por algum processo que não é legal, por conta disso que aconteceu, por conta daquilo. A fé também está ligada nisso, porque fé, amado, é o que envolve o ser humano para caminhar, é o que envolve o ser humano para conduzir aquilo que a palavra de Deus ordena. Amém? Eu gostaria que você prestasse atenção e não deixasse a tua mente vaguear, ok? Deus, Ele tem propósitos em nossas vidas. E eu quero falar da oração de um homem chamado Jabes. E o que ele fez, uma oração simples, e uma oração como essa que nós deveríamos fazer parte dela todo dia. 1 Crônicas 4:10 diz assim: Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: Oxalá que me abençoasse e estendas os meus termos, que a tua mão seja comigo e faça do que o mal eu não seja afligido. E Deus lhe concedeu o que lhe permitira. Preste atenção, olha a oração dele como foi simples. Ele disse assim: que Deus me abençoe, que estendas os meus termos, e a mão do Senhor esteja comigo,
e não permita que o mal me aflija. Às vezes nós ficamos perguntando para Deus: Senhor, que oração que eu posso fazer para ampliar a minha fé, sabe, para crescer a minha fé, para que eu não possa ser abalada a minha fé? É muito simples, amado. Nós precisamos ser direto. Jabes, ele estava passando por um processo em que ele estava temendo mal, ele precisava que os termos dele fossem ampliados, e ele precisava sentir a mão de Deus sobre ele. Só isso. Por muitas vezes nós precisamos entender que Deus está no negócio. Senhor, se tu não tiver nesse negócio, então, Senhor, não permita que eu continue caminhando, andando por este caminho, se ele não tem volta. Às vezes nós queremos caminhar por aquele caminho, às vezes nós queremos trilhar aquele caminho. Deus por muitas vezes brada no céu dizendo: não é hora, não é momento, aguarde um pouco, poupe as suas forças. E às vezes a gente começa, amado, a guerrear tanto por aquilo, e Deus, quando Ele está no negócio, Ele não precisa lutar muito não. Você luta, você conquista, mas se você está lutando, isso está te deixando para baixo, está te deixando fraco, está te deixando, sabe, caído, alguma coisa tem. Porque Jesus disse que o fardo pesado Ele já levou sobre si. Servir a Deus tem os seus espinhos, mas a verdadeira coroa de espinhos Jesus já levou sobre Ele. Sabe, meu irmão, nós até passamos por algumas lutas, mas Deus, Ele tem muita coisa boa para nos dar. Sabe, é uma pena que algumas vezes se levantam alguns vírus espirituais e tenta impedir da gente conquistar aquilo que Deus tem preparado para nós. Amém? Imagine você uma pessoa que não tivesse os braços, tivesse só um troquinho de braço, e ele precisasse chupar uma bala, e não tivesse ninguém que descascasse aquela bala. A pessoa que fica olhando para a bala e ficar dizendo: Deus me livre, por que Deus cortou, permitiu que eu nascesse assim, ou que esse acidente acontecesse, eu estou com os braços desse jeito, eu não consigo sequer descascar uma bala e levar na minha boca. Mas a gente sabe que todo deficiente, independente do grau da deficiência que ele chegou, ele vai se adaptar. No começo não é fácil, mas ele vai se adaptar até o momento que ele consegue fazer exatamente tudo. Eu vi uma reportagem na Record esses dias de uma mulher bem baixinha, devia ter um máximo 1 metro de altura, não sei. Tinha parte das pernas e parte dos braços, e morava sozinha. A casa dela parecia uma casa de boneca. Para que ela conseguisse lavar um copo, ela colocava uma colher na boca. Não sei se você chegou a ver essa reportagem. Colocava a colher diante da torneira, a água voltava ali pela cuia da colher e pelo cabo, e chegava, porque o braço dela não alcançava até a torneira. Quando ela queria limpar em cima da geladeira, ela subia no banquinho, segurava no pau com a boca e um pano na ponta do pau, e ela ia limpando. Sabe, irmãos, talvez nós que somos perfeitos olhamos aquela dificuldade e falamos assim: nossa, coitada, mas ela olha para a sua dificuldade e vive. Sabe, tem muitas pessoas que têm as suas pernas fortes, sabe, tem um bom conhecimento, um bom grau de estudo, mas o primeiro impedimento, na primeira situação, quer desistir, quer olhar para trás, acha que Deus não está fazendo nada. Esse é o problema do crente, achar que Deus tem que fazer tudo. Deus disse: eu te abençoarei quando você fizer. Nós queremos que Deus faça, nós queremos que Deus ande por nós, nós queremos que o Senhor vá à nossa frente. Sim, Ele vai à tua frente, mas é você que precisa colocar o pé na estrada e dizer: eu vou em nome do Senhor. Se eu cair, eu me levanto. Mas eu não posso pensar que eu vou cair, eu tenho que pensar que eu vou alcançar. Cair é consequência. Sabe, meu irmão, é por isso que toda virose ela precisa ser tratada. Se o vírus, eles não são eliminados em nossas vidas, quem é eliminado é a nossa própria vida. Se você está com uma virose e você vai ao médico, ele te passa uma determinada receita para que você tome, um determinado jejum que você faça, um tratamento. Se você não fizer, não é problema do médico, o problema será seu. Talvez você diga: não, que nada, isso não é nada.
e aquilo vai se agravando, se agravando, se agravando, e o dia talvez que você quiser tomar uma posição, é tarde demais. A cada dia o Senhor tem falado conosco um determinado tipo de palavra. A cada dia Deus tem tratado conosco de uma determinada maneira. A cada dia Deus tem falado conosco, amado, para que a nossa fé, sabe, não venha estar infectada em nenhum tipo de virose, porque se permitir, isto vai matar a fé. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, e impede que você conquiste. Nós vamos falar de alguns vírus muito natural, né, que todo ano ele chega nas nossas vidas. Todo ano tem o vírus da gripe, todo ano tem o vírus do terçol, todo ano tem um monte de vírus, não é assim? Vira e mexe, muda o tempo, tem alguns vírus. No mundo espiritual nós vamos citar algum. O primeiro deles é o vírus da falta de disposição. Deuteronômio capítulo 1, versículo 26, a parte A do versículo diz assim: todavia, vós não quiseste subir. Que vírus terrível, amado. Nessa primeira parte do versículo 26, Moisés diz àqueles homens que era para eles subirem, porque eles iriam avistar a terra prometida, eles iriam alcançar aquilo que Deus estava prometendo, e todo o tempo de 40 anos, o Senhor estava entregando, estava no final. Mas a Bíblia diz que eles não quiseram entrar na terra, não quiseram tomar posse da terra. Por quê? Sei lá, faltou vontade. Ah, pastor, estou desanimado. Meu irmão, por que você está desanimado? Não sei, estou assim, do nada. Do nada não. Você olhou para o problema e encarou que ele pudesse ser maior do que a tua força, maior do que aquele que está contigo. Meu amado, 40 anos no deserto você já passou. Você está na fase final. O Senhor está dizendo: não é hora de desistir, não é hora de desanimar, não é hora de olhar para trás. Não permita que o vírus venha te contaminar e venha te trazer indisposição. Quando a pessoa não está bem fisicamente, exemplo, quando a pessoa está com problema de pressão baixa, ela está ali no trabalho a todo pique, de repente cai a pressão. Ela talvez não provocou cair a pressão, em alguns casos sim, mas vamos dizer que ela não tenha provocado. Mas todos conhecem o sintoma. Vem aquela moleza, aquela fraqueza, aquela suadeira, suar frio, tremedeira. A pessoa não tem força, acha que tem uma sensação de morte terrível, mas ela detectou: a minha pressão caiu. O que deve ser feito? Todos sabem quais são os procedimentos. Ah, pastor, mas pressão baixa é fácil. Na vida espiritual a mesma coisa. A pressão, a unção, o poder que estava sobre a tua vida é como se ele tivesse baixado, e isso faz com que você desanime, isso faz com que você olhe para trás, isso faz com que você não queira subir. Aonde? A presença do Senhor. Sabe, meu irmão, é por causa disso que eles não quiseram tomar posse da terra. Mas escute, se uma bicicleta que você pedala para buscar a presença de Deus, ela quebrar, o carro que você usa para ir buscar a presença de Deus, para ir ao culto, para fazer aquilo que você quer, não só a presença de Deus, mas o seu dia a dia, o seu trabalho quebrar, vai a pé, mas não pare no meio do caminho, porque parar não vai te trazer legalidade alguma. Amém? Faça o esforço, porque falta de disposição não traz conquista. O Senhor quer que você se vacine, sabe, contra esse vírus da falta de disposição. É a vacina, é o trabalho, é o esforço. Lute para a tua conquista. Algumas vezes você tem enfraquecido no casamento, você tem, sabe, ficado nessa falta de disposição no trabalho, na igreja, nos seus projetos. Até ontem você conversava com alguém, você estava de vento em popa, muito entusiasmado, e de repente, por alguém ter falado alguma coisa, por você ter visto algo semelhante, porque aconteceu algo inesperado, parece que toda aquela força veio por terra. Preste atenção no que eu vou te dizer, e eu quero que você guarde isso no teu coração. Aquilo que Deus acendeu no teu coração, grave isso. E você divulgou essa chama, e você acreditou nessa chama.
ainda que o vento venha e queira apagar, Deus recebeu qual é a tua vontade. Assim como foi a oração de Jabes. Ele disse: Senhor, a minha vontade é essa, que o Senhor me abençoa, que o Senhor estenda os meus termos. Não era fácil, mas ele acreditou e ele continuou andando. Os anos se passaram e Deus completou a obra. Aquilo que acende no teu coração, não deixe o diabo apagar, porque coração de crente não é lugar que diabo venha se andar. Não é lugar onde o desânimo venha colocar as suas botas sujas. O desânimo traz morte, o desânimo traz doença, o desânimo traz derrota, o desânimo traz fracasso. E nenhum desses itens que eu citei, Deus está nesse negócio. Amém? Preste atenção, irmão. Nós estamos no ano político. E muitos homens que foram vencedores em toda a sua caminhada política foram derrotados. Abraham Lincoln foi um dos melhores presidentes americanos. Perdeu várias vezes para vereador, para senador, para deputado. E quando todos pensaram que ele seria um eterno candidato, ele confiou no Senhor e ele venceu. Este homem era cristão. Bem no começo dos Estados Unidos, se eu não me engano, na Casa Branca, que tem uma grande estátua dele sentado no trono. Ele não desistiu porque ele acreditou no dia que ele falou para o Senhor: Senhor, eu sei que o Senhor vai me dar o poder neste país e eu vou poder mostrar o teu nome. Um dia os Estados Unidos estavam numa crise financeira muito grande. E chegaram até ele e disseram assim: o que nós iremos fazer? Ele disse: calma, pois Deus está ainda sentado no trono. Sabe, meu irmão, ele poderia desanimar dizendo: bom, isso era um sinal de Deus, eu tentei tantas vezes, não consegui, mas pela minha insistência Deus até permitiu que eu estivesse aqui. Agora para quê? Para que eu seja envergonhado. Eu cheguei aqui para quê? Para que as pessoas disseram: está vendo? Você tentou tanto o trono dos Estados Unidos, hoje você tem, e você está deixando tudo cair, tudo passar, e nada vai acontecer. Você é um derrotado, você é um frustrado. Na hora do desânimo é isso que o diabo sopra no teu ouvido. Mas o Senhor nos diz o seguinte: se essa chama acendeu, fica em paz, porque o Senhor do fogo é Ele que opera, é Ele que faz maravilha, e não é no momento da dificuldade que vamos olhar para trás. Não deixe esse vírus apagar e matar o sonho que Deus te deu. Glória a Deus, aleluia. Pensou José, meu irmão? José contava os seus sonhos, que ele seria um governador, que todos aqueles homens se dobravam diante dele. Você conhece a história de José? Venderam José aos seus próprios irmãos. A sua família já o tinha como morto. Mas ele continuou acreditando no sonho. Ele foi tentado pela mulher do seu patrão, mas ele continuou, sabe, a viver no sonho. Ele foi preso e ele continuou a viver no sonho, porque acendeu no coração. E quando acende, é porque Deus está no negócio. Amém? Lute pela tua bênção. Segundo, o vírus da rebeldia. Deuteronômio capítulo 1, versículo 26, a parte B do versículo diz assim: mas foste rebeldes ao mandado do Senhor nosso Deus. Olha o que Moisés menciona aqui no versículo 26, amado. Que eles também foram rebeldes, ou seja, desobedientes a Deus. Deus disse para eles que era para eles ouvir a voz do Senhor. Mas eles olharam para quem? Para Moisés. Era possível que Moisés tinha os seus erros de pessoa, de ser humano, porque ele era humano, não é verdade? Era possível que Moisés, sendo homem, ele pudesse falhar algumas vezes, né? Como diz
a gíria pessoal, ele tenha pisado na bola algumas vezes, ele era ser humano. Mas quando o Senhor ordenou que aquele povo subisse e avistasse o que Deus tinha preparado para eles, verdadeiramente eles desobedeceram. Está escrito: fostes rebelde à ordem do Senhor, o nosso Deus. Rebeldia, amado, é desobediência. Quem não obedece, padece. E tem um detalhe: o dia que você avistar um rebelde, não entre na frente para ajudar ele, porque aquele que entrar na frente, o cajado de Deus desce sobre ti da mesma maneira. Aconteceu comigo algumas vezes, de Deus estar tratando com uma pessoa e eu ficar com dó. Não tinha certeza, mas o Senhor falou no meu coração: está assim porque está sendo tratado por mim. E eu fui tentar intervir, achando, porque eu era pastor, eu podia intervir alguma coisa. Tem coisas que Deus fala: sai da frente, sai do meio, porque eu vou agir. Até agora você agiu e essa pessoa não mudou, agora vai mudar, nem que seja a força. Sabe, amado? Quando a gente vê um rebelde sendo lapidado por Deus, não tenta entrar na frente, porque senão parte da lapidação, que é as partes da lixa, você passará por ela e isso machuca. Sabe, a consequência daquela população de rebeldes, ela cresceu, infelizmente, mas Deus tem princípio na tua palavra, que nós devemos ser obedientes. E aonde, Senhor? Que nós devemos ser obedientes em todas as áreas. Obedecer é melhor do que sacrificar. Quando a gente fala em obediência, a gente imagina assim: obedecer pai e mãe, obedecer pastor, obedecer o chefe. Obediência está em todos os lugares, em todos os aspectos. Tudo aquilo que não é para você fazer, não faça, porque se você fizer, você está desobedecendo. Alguém colocou uma placa no portão dizendo: proibido estacionar aqui, entrada e saída de carro. Aí você fala: problema da pessoa, estou olhando, não tem ninguém, não tem nada, eu vou estacionar, eu estou com pressa. E se a pessoa chegar, eu, sei lá, fala alguma coisa para ela e pronto, você está desobedecendo. De repente a pessoa não está lá, realmente ela não está usando aquele espaço, mas ela colocou por alguma razão, porque com certeza já foi incomodada várias vezes, que é proibido estacionar ali. Pastor, mas eu nem sei quem é, nem conheço essa pessoa. Isso é princípio de desobediência. Amém? E toda vez que nós obedecemos nas mínimas coisas, Satanás nos leva a desobedecer as grandes. E quando chega às grandes, nós fechamos os olhos e imaginamos que não estamos desobedecendo. E aí ele continua agindo, nos roubando e nos saqueando no mundo do Espírito. Amém? Não é só honrar pai e mãe. Um princípio que é muito natural, irmãos, e que eu acho um absurdo, uma aberração, é a pessoa que não cumpre na igreja os seus princípios, que devem ser obediência. Igrejas que pregam uso e costume. Se não é de acordo, não permaneça lá. Não adianta, aqui não é o nosso caso, mas se nós pregássemos que não pode cortar a ponta do cabelo que seja, por mais que a irmã corte a ponta e faz um coquinho, o pastor não está vendo, os irmãos não estão vendo, mas Deus está vendo que o princípio de desobediência está naquela vida, e por isso que a pessoa não anda, não prospera, não caminha, sempre tem um vírus ali corroendo alguma área da vida dele. A pessoa não é disciplinista, ou ela engana a Deus, ela ganha 1000 e faz igual, sabe, o que diz em Atos capítulo 4, ela tenta roubar a Deus, não entrega o que é verdadeiro. Quantas pessoas, amado, faz dívida contando com o dízimo e não sabe que isso não é bênção para a tua vida, isso amarra a tua vida, amarra a igreja do Senhor. E a resposta disso é Satanás batendo palma dizendo: isso mesmo. Sabe o que o diabo quer? Que você seja aquele crente que todo mês viva de cesta básica da igreja, para ele dizer na tua mente: está vendo? Você serve um Deus, dono do ouro e da prata, mas você não tem o que colocar no prato. E isso, amado, é muito vergonhoso.
Pessoas que quando estão fazendo alguma coisa que não concorda, não quer saber se está desobedecendo ou não. Eu acho engraçado aquelas pessoas que fazem algum tipo de curso e no dia da prova começa a colar. Ele está vendo só o final. A nota que eu vou tirar, essa nota vai me fazer passar de ano. Um advogado, por exemplo. Ele faz todo o curso, tem todo o processo, só que ele se esquece que um dia tem a prova final da OAB. E se ele não passar todos os anos de curso que ele fez, ele simplesmente será reconhecido como bacharel em direito, que traduzindo entre linhas é nada, é só alguém que fez uma faculdade. Ele não pode assinar como advogado. Para ele fazer alguma coisa, ele vai precisar que alguém que seja habilitado faça por ele. Sabe por quê, irmãos? Porque não é que aquela pessoa é burra, porque se ela fosse burra, ela não chegaria até onde chegou. Mas é possível que no meio do processo, até ela chegar ao curso de direito, ela pulou algumas fases. E esse pulo, lá na frente, ele faz a diferença. Tem gente que na vida cristã tem dado muitos pulinhos, muitos jeitinhos brasileiros. E lá na frente não consegue andar, não consegue prosperar. Tem aquela vidinha medíocre, que passa a vida inteira rodando em volta do seu próprio umbigo. O que tem, mal dá para sobreviver. E ainda não tem expectativa de vida. Isso é um vírus que está no meio da igreja, no Brasil e no mundo. E nós precisamos ficar livres desse vírus, para que não venha morrer. Amém? Quem não obedece, amado, padece. Porque melhor é obedecer do que deixar o vírus da desobediência entrar no coração. Terceiro, o vírus da murmuração. Deuteronômio capítulo 1, versículo 27 diz assim: e murmuraste nas vossas tendas, e disseste: quanto o Senhor nos odeia, por quanto o Senhor nos odeia, tirou-nos da terra do Egito, para nos entregar nas mãos dos amorreus, a fim de nos destruir. Veja o que ele diz no versículo 27. O que é murmurar, pastor? Murmurar, amado, é ficar reclamando, é falando entre os dentes. A pessoa está ali, você não está vendo o que eu estou falando aqui para não ouvir? Falar pelas costas, questionar. O líder fala A, ele por trás fica falando B, C, D. Eu não concordo, eu acho que não é assim, e não sei o que, sabe? Rebelião. Isso acontece na escola, isso acontece na casa com os pais e filhos, isso acontece na igreja, isso acontece entre os vizinhos, isso acontece em toda a sociedade, porque em todo lugar esta maldição que Satanás quer trazer no coração das pessoas ainda existe. E o que eu acho engraçado é que essas pessoas ouvem e não mudam. Quando a gente não conhece, você não está pecando. No dia que você passou a conhecer a verdade e você cometeu o contrário, o pecado jaz à tua porta. Amém? Então, amados, se é uma enfermidade, nós temos que sair de perto. Amém? Há uma doença chamada tuberculose, e quando ela chegou no Brasil, alguns anos atrás, ela chegou numa força muito grande, em que as pessoas que eram conhecidas como tuberculosos, eles eram mandados principalmente para lugares onde tinha um pouco mais de frio, o clima era um pouco mais frio, para fazendas, tinham que comer alguns alimentos fortes, como queijo feito de leite de cabra, o próprio leite de cabra, algumas qualidades de fruta, e tinha que ser tudo separado, copo, prato. Mal chegavam as pessoas para cumprimentar, não pegava na mão, o suor pegava. Se eu sei que um tuberculoso está nessa condição, e que se eu chegar próximo, e se eu compartilhar das coisas pessoais dele, eu também vou ficar doente, cabe a mim fazer o quê? Manter distância, não é verdade? No mundo espiritual nós também devemos ser assim. Se eu sei que essa rebeldia pega feio, porque a partir do momento que eu dou ouvido à rebeldia, eu estou sendo rebelde também, eu estou concordando, não é verdade? É a mesma coisa o cara que vai roubar e leva o outro, e diz assim: ó, você não vai fazer nada, você simplesmente vai ficar olhando para ver se vem alguém. Você não precisa roubar, você não precisa estar com arma, basta você estar com o celular na mão. Se a polícia, se alguém chegar, você dá um sinal para nós. Se a polícia chegar
essa pessoa, ele é um ingênuo? Ele é tão culpado quanto os outros, porque participou. E o diabo, amado, ele para julgar, ele não mede força nem consequência. E você sabe que todo dia o acusador sobe diante de Deus para te acusar, para dizer as suas falhas e as suas arestas. Amém? Aquele povo, amado, ele começou a reclamar, a se queixar. Essa não deve ser a linguagem do cristão, sabe? Mas você encontra muitos crentes por aí que são assim. O que a Bíblia diz em 1 Crônicas 10:10, se referindo ao povo de Israel nos dias de Moisés: nem murmureis como alguns deles murmuravam, e foram destruídos pelo exterminador. Exterminador é um demônio. E esse demônio, ele foi liberado a primeira vez lá no Velho Testamento, quando o faraó estava sendo rebelde com o povo de Deus. Foi a 10ª e última praga. O Senhor disse assim: vai ser liberado um demônio, um anjo, que o demônio também é um anjo das trevas, mas um anjo, e ele será o destruidor. Ou seja, ele vai passar pela toda a terra do Egito. O que você vai fazer, Moisés? Aqueles que estão tementes ao Senhor vai sacrificar um cordeiro, e vai pegar o sangue do cordeiro e vai ungir o umbral da porta, porque aonde esse anjo passar e não ver a marca do sangue do cordeiro, ele vai entrar e vai levar com o espírito da morte o primogênito de cada família. De fato, o filho de Faraó morreu, e todos os homens, o primogênito homem de cada família morreu, inclusive dos animais. Agora, por que, amado, que isso acontece? Pela murmuração. Moisés, quando tratava diretamente com o faraó, ele até concordava, ele liberava o povo. Daqui a pouco ele voltava atrás, porque ele dava ouvido aos seus ministros, aos seus murmuradores, e ele então endurecia o coração, agia contra Deus, e Deus então teve que fazer isso, atuar no meio daquele povo. Sabe, irmão, este anjo, ele se alimenta, este demônio, de murmuração. Preste atenção: toda vez que você murmurar, você está alimentando o anjo destruidor. Isso é muito sério. Toda vez que você abre a boca, o teu coração está aplicando a murmurações, sabe, a questionar, a contenda, a rebelião. Sabe, quem está se alimentando de você é como um câncer quando ele está ativo. Ele vai se alimentando até ele conseguir destruir por completo, e depois ele destrói totalmente. E a vacina, ela está receitada em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18, que diz assim: em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Pastor, mas eu estou passando por uma peleja terrível, sabe, está faltando isso, está acontecendo aquilo. Em tudo dai graça. Senhor, eu te dou graça. Não sei porque eu estou passando por isso, não estou entendendo, mas eu sei que agindo o Senhor ninguém impedirá. Dai graça. Se levantaram contra ti, fizeram uma calúnia, não vai lá quebrar a cara do peão, não, irmão. Dai graça. Te mandaram embora sem direito a nada, você não temia, fica em paz, porque o teu juiz ainda está no trono. Dai graça. Chegou a enfermidade na tua casa e todo mundo ficou doente de uma hora para outra. Dai graça. É fácil dar graça? Não. Mas essa é a vacina que vai destruir todo o vírus da sua vida. Quarto, o vírus do medo. Deuteronômio capítulo 1, versículo 28. Já estou terminando. Maior e mais alto é o povo do que nós. As cidades são tão grandes e fortificadas até o céu. E também vimos ali os filhos de Anaquim. Sabe o que eles estavam dizendo? Eles deixaram o espírito, o vírus do medo entrar no coração deles, esquecendo que quem estava enviando não era apenas Moisés, mas era a ordem de Deus. Moisés estava enviando a eles uma terra que seria deles, a terra que havia sido prometida há mais de 40 anos. Mas quando eles chegaram na terra, eles
que é mais sábio, que é mais inteligente, que é mais profissional. Começa a ter medo, sabe? O pavor que o povo de Israel teve e que impediu, sabe? Seus inimigos impediu que eles tomassem posse daquela terra. Foi esse vírus do medo, que é o que mais acontece no meio do povo de Deus. Engraçado, quando você era do mundo, você era valente. Você topava qualquer coisa, sabe? Contigo não tinha essa. E agora que você está em Cristo, você chama isso de prudência. Nem sempre isso é prudência, por muitas vezes é medo. É medo da resposta, é medo do que vai acontecer. Nós precisamos ser prudentes sim, quando você tem certeza que aquilo pode não dar certo. Mas algo quando o Senhor diz, vá, eu não tenho que ter medo da voz de Deus. Sabe, amado? Alguém me disse uma vez que medo é uma derrota antecipada. Você já está dizendo, não vou porque eu sei que eu vou perder. Você nem sabe. Não, eu estou com medo, alguma coisa está me dizendo. Isso é falta de confiança, é falta de fé. E esse medo faz com que muitas pessoas realmente percam a fé. Sabe o que a Bíblia diz a respeito da falta de fé? 1 Tiago, capítulo 1, versículo 6, assim: quem duvida é como as ondas do mar, que o vento leva de um lado para o outro, que assim não pense que vai receber alguma coisa do Senhor. A Bíblia diz que Deus não tem pacto com covarde. Covarde, no termo grego, quer dizer medroso. Os medrosos não vão assumir o seu lugar no trono. Amém? Nós precisamos ter coragem para avançar. Uma frase muito comum na Bíblia é: não temas. Ela aparece 365 vezes em toda a Bíblia. É um não temas, amado, para cada dia do ano. Todo dia Deus tem uma palavra para você dizendo: não temas. Eu vou temer o quê? Se o meu Deus me garante, me dá respaldo. Eu vou temer o quê? Se o meu Deus disse, vá que eu sou contigo. Eu vou temer o quê? Ah, pastor, eu temo que eu chego lá na frente e não vai dar certo, eu vou cair. Se eu sei qual a possibilidade de cair, se eu sei quais são as possibilidades do não, o que vier do sim é lucro, meu amado. Sabe? Se a sua companhia favorita, por muitas vezes é um medroso, mude de companhia, porque você se tornará um, porque esse vírus pega. Aplauda ao rei que ele é digno.